Alô, Blumenau! Bom dia, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada do Oktobercast, esse podcast totalmente dedicado à maior festa alemã das Américas, a segunda maior festa da cerveja do mundo, e que acontece aqui em Blumenau. Para ser mais específico, estamos gravando aqui nos estúdios da Rádio 106, que fica no coração da Oktoberfest, na Vila Germânica. E hoje o convidado é muito especial, mas antes de apresentar ele aí para vocês oficialmente, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, o canal do Blumencast, o podcast aqui de Blumenau. Estamos aí há 5 anos já trazendo pessoas fantásticas para contar um pouco da sua história, do que construíram em relação à história de Blumenau, e para a gente é uma honra muito grande também ter você que é um interessado pela história da nossa cidade, pela história da nossa tradição e da nossa cultura, né? Não se esqueça de comentar também no final do episódio o que você achou e de curtir e de compartilhar para mais pessoas conhecerem várias curiosidades. Eu tenho certeza que aqui vai ter muita coisa interessante. Já ouvi falar aqui que vai ter uma informação em primeira mão bem bacana, então você vai ver aqui primeiro no Blumencast, né, no Oktobercast. Então vai ser muito legal. Siga a gente nas redes sociais, né? A gente tem aí a parceria também, além do @Blumencast, tem também o Portal da Cidade, né? Uma parceria fantástica já há 3 anos, e também a Rádio 106, a Rádio 106, certo? Temos também os nossos patrocinadores, eu quero agradecer muito eles. Primeiramente aí a Teca, 99 anos, conforto que atravessa gerações. Sans Clube, vale muito ser Sans. Rádio 106, a gigante do vale, e Eisenbach, você merece uma Eisen. Então, gente, como eu falei, o nosso convidado aqui de hoje é um convidado muito especial. Há muito tempo eu queria falar com ele. Eu tenho certeza que uma hora e pouquinho vai ser pouco para falar sobre tantas coisas. A gente já estava aqui nos bastidores que se a gente não falasse, vamos gravar aqui, a gente ia continuar tricotando aqui. Então, assim, ó, de cara eu já quero convidar ele para mais um episódio no Blumencast, onde a gente vai ter mais tempo, porque é um cara que ele tá à frente aí há muito tempo já, planejando, administrando né, o Parque Vila Germânica, mas especificamente aqui para falar então de Oktoberfest e tudo que orbita a Oktoberfest, né? Porque não é só o Parque Vila Germânica aqui nos dias da festa, isso aí já começa o planejamento depois que acaba a anterior, já começa o planejamento da próxima. Tem os desfiles da Rua 15 de Novembro, uma responsabilidade imensa, são milhares de pessoas tanto desfilando quanto assistindo, né? A cidade lota nesses dias da festa, que os hotéis já estão, né, totalmente aí preenchidos, as suas vagas. O desfile da Vila Itoupava também é responsabilidade dele e da equipe dele. Então, né, sem mais delongas, eu quero apresentar aqui o diretor da Vila Germânica, Guilherme Ginter. Seja muito bem-vindo ao Oktobercast. Muito obrigado. Puxa, demorou para que a gente tivesse a oportunidade de estar junto. Sou seguidor não só do Oktobercast, mas também do Blumencast. Muitos conteúdos, a gente estava falando um pouquinho sobre a história desse caneco oficial do Vovô Chopão, né? A repercussão que nós tivemos quando o Blumencast falou pela primeira vez sobre esse item, que é um dos itens comemorativos da edição desse ano. A gente vai falar bastante nessa hora e pouco de programa aí sobre essa 40ª Oktoberfest, que ela é especial não apenas por ser jubilar, por ela celebrar as 40 edições da festa, mas por todas as referências que nós queremos trazer para essa história da festa. A Oktoberfest ela é grande não apenas pelo que ela é e pelo que ela será. Está realmente num grande momento. O evento é um dos eventos mais admirados do Brasil. Mas ela é grande pela história que ela tem, pelas personalidades que ela tem, né? Mas fundamentalmente pela importância que ela tem para a comunidade de Blumenau, mas para todo o estado de Santa Catarina. A gente costuma dizer que a Oktoberfest não é mais do blumenauense. O Oktoberfest é do estado de Santa Catarina, e a gente precisa trabalhar sempre evidentemente com muito profissionalismo, mas fundamentalmente com muita paixão e muito amor para que esse produto, que é algo que é da alma do Blumenauense, sempre continue crescendo e se desenvolvendo como está. Cara, muito legal. E assim, além de tudo isso, eu quero também te agradecer pelo teu tempo, porque a gente tá aí, né, na véspera praticamente aí, né, de tudo acontecer. O teu celular não para de tocar, então
tu tens uma grande responsabilidade, tu reservou essa uma hora aqui pra gente poder conversar e, cara, te agradeço imensamente, tá? Porque eu sei que a agenda tá bem apertada aí. Mas vamos lá, cara, eu queria pra gente poder te conhecer um pouco melhor e entender hoje a tua ocupação, a tua responsabilidade frente à festa. Qual que é a tua trajetória até chegar aqui na direção do Parque Vila Germânica? Então, vamos lá. A minha trajetória iniciou efetivamente no início de 2013, né? Um pouco antes, já na transição, quando terminou o governo João Paulo Kleinobin para o primeiro mandato do prefeito Napoleão Bernardes. À época, o secretário Ricardo Stodi, que foi convidado para assumir o cargo de secretário de turismo, à época presidente do Parque Vila Germânica, à época é um cargo que existia, né? Ricardo e eu temos uma relação familiar, né? O avô dele e o meu avô eram melhores amigos, então a gente tem uma relação já. O avô dele também Ernesto, mas nesse caso eu falo do seu Arno Gertner, né, que é o pai da mãe dele, né, eram sócios e melhores amigos até os dias finais de suas vidas, enfim, né, então tínhamos uma relação. À época, quando o Ricardo me convidou, o Ricardo já é uma pessoa já bastante experimentada, a gente estava falando um pouquinho antes do programa, ele já tinha sido como voluntário da primeira edição responsável por contratações de bandas, depois durante a gestão do secretário Manfredo Buber, que ele foi diretor de turismo, então de alguma forma coordenava também a festa, depois com as suas atividades empresariais e tudo mais, mas ele já era uma pessoa que vinha com muita bagagem, já na Oktoberfest, já de edições anteriores, né, com o voluntariado e tudo mais, né, e à época me convidou para assumir o cargo de diretor financeiro da festa, que buscava um perfil, à época jovem, né, à época eu passei todos os meus 30, né, nessa posição, e quando eu cheguei na Vila Germânica eu tinha 28. Então eu passei o final dos 20, os 30 e agora entrando no comecinho dos 40 à frente da Vila Germânica. Então esse convite veio do Ricardo, a gente vai falar um pouco sobre as transformações que a festa teve nesses anos todos, né? Depois o Ricardo saiu, depois entrou o secretário Marcelo Groel, agora esse ano já um conceito um pouquinho diferente de evento, mas também sempre em parceria agora com a Secretaria de Turismo, o secretário Ulisses Kreutzel, né? Mas essa trajetória foi, então, primeiro como diretor financeiro e agora, mais recentemente, como diretor-geral da Proeb, né, que as pessoas sempre acham que a Proeb não existe. A Proeb ainda existe juridicamente. Sim, como CNPJ. Como CNPJ, ela deixará de existir muito em breve por conta da reforma administrativa encaminhada recentemente pelo prefeito Egídio Ferrari. Ela vai se transformar numa entidade chamada Blumenau Eventos. Perfeito. Né? E por que foi feita essa alteração? Porque a grandiosidade do que nós temos hoje, especialmente em outubro, mas os demais eventos, a burocracia do serviço público, ela não nos permite mais garantir uma competitividade ante ao mercado de eventos nacional. Né? Ao contrário de prefeitura, o caso da Vila Germânica, o caso da Oktoberfest, nós temos concorrentes. Eu estou em busca do concorrente, que ele vai para o Rock in Rio, ou vai para Parintins, ou vai para o Detal, ou vem para Blumenau. Né? E a gente precisava de um pouco mais de liberdade administrativa, todos sabem, competitividade. De competitividade, né? A burocracia pública, muitas vezes por óbvio necessária, a gente sabe disso, mas ela é um complicador. A gente está falando de numa situação de normalidade hoje, processos podem demorar até 70, 80 dias e isso não coaduna com a necessidade sempre de urgência que tens o segmento de eventos. Então, felizmente conseguimos essa alteração, o mérito dessa visão mais moderna, administrativa, e isso é bom para a comunidade. Legal. Porque nós precisamos garantir que esses patrimônios, a gente fala muito da Oktoberfest, mas eventos como Natal, como Réveillon, que são eventos importantes, a própria Vila Germânica tenham uma gestão, Páscoa, né? A Páscoa em Blumenau, mas tem uma gestão um pouco mais ágil, né? Mas, de qualquer forma, hoje eu ocupo o cargo de diretor-geral da Proeb, que é a entidade que efetivamente faz a coordenação, a gestão total da Oktoberfest Blumenau e dos eventos, os grandes eventos da cidade de Blumenau. O Guilherme, e aí até pra gente entender, eu acho que tu entrou num assunto bacana assim,
a Proeb hoje, né? Ela é uma fundação, ela ainda é uma fundação. E ela vai passar a ser uma entidade... A Proeb ela é extinta, ela é uma entidade fundacional. A Blumenau Eventos, que já está formada por lei municipal, ela é um serviço social autônomo, ela é uma entidade paraestatal. Né? Ela tem características do controle, digamos, conceitual do poder público, né? Mas ela tem a gestão dela por regulamentos privados. Cara, que interessante. Isso é importante. E qual é a vantagem disso? Então, por que não privatizar? Né? Qual é o meu entendimento sobre privatização? O Oktoberfest é um patrimônio da cidade de Blumenau. Né? O que poderia, por exemplo, no caso de uma privatização, por exemplo, que não é o caso, o pessoal botar uma banda, botar sertanejo na festa. Exatamente, eles podem fazer o que quiser. Exatamente, né? por mais pode falar, isso pode estar tudo combinado no edital, mas essas são as complexidades. Né? Porque tu não consegue pensar exatamente tudo que pode acontecer durante 20, 25 anos. Exatamente. Porque daí daqui a pouco inventa um outro estilo que não estava previsto há 20 anos atrás no edital. E exatamente. Aí? E muito do sucesso, voltando aqui para o assunto de Oktoberfest, tem a ver com a participação do município de Blumenau. Porque a Proeb está resolvendo problemas, por mais que temos desfile e tudo mais, mas aqui nessa faixa, aqui dentro do Parque Vila Germânica. Mas a participação do município de Blumenau ela é absolutamente vital. Equipes de fiscalização, de trânsito, de meio ambiente... Tudo que vocês possam imaginar representadas na Comissão de Segurança, que é uma entidade que, de fato, no dia a dia toca a festa, necessária para que um evento dessa grandiosidade, dessa magnitude, corra com total eficiência e com total sucesso. E a gente que acompanha, né, um pouco mais assim esses movimentos, né, da prefeitura, então a gente já vê que eu acho que desde do governo do prefeito Mário, assim, já vem transacionando essa questão de fundação para secretaria. Então, por exemplo, antes era fundação cultural, agora é secretaria de cultura, instituições... Como é que é? Institucionais, né? Isso, na realidade o que acontece? As secretarias são administrações diretas, então só para simplificando, tudo que são secretarias está tudo no mesmo CNPJ que é o CNPJ da prefeitura, um grande CNPJ. A fundação ela tem um CNPJ próprio seu e com isso ela ganha autonomia administrativa, por exemplo, tem conta corrente própria. Esse é o formato fundamental de entidades como fundações ou autarquias, né? Isso vale para um modelo jurídico de todo o Brasil. Né? A questão é que o que foi defendido pelo governo Egídio e nesse caso é de extrema importância é que para que a gente para que nós conseguíssemos continuar no crescimento dos nossos eventos, a gente precisaria ter instrumento um pouco mais que nos garantisse mais eficiência na gestão. Então, por isso, essa mudança administrativa que vai ser feita, mas, de qualquer forma, Vila Germânica é o nome desse complexo onde nós estamos, a Proeb ainda existe como razão social, né? Os mais antigos vão lembrar de Famosk. Tem que falar da Famosk, né? Famosk, então, né, que foi um evento que marcou a época lá na década de 60, a Famosk foi a arrancada da Oktoberfest, voltar um pouco mais a tempo, a Oktober, ela é egressa dos grandes bailes de cerveja da década de 70. É dali que surgiram essas ideias, a ideia de realização efetivamente da Oktoberfest. Né? Mas todo esse legado, seja de Famosk, de Proeb, de Vila Germânica, especificamente no caso da Oktoberfest, elas nos moldam para chegar nesse momento onde a gente, de fato, se apresenta ao mercado como um dos mais admirados, mais importantes, mais prestigiados eventos do Brasil. E uma coisa também que na tua fala que eu achei interessante, e eu já venho acompanhando isso, acho muito importante, é que independente da gestão, você permanece lá. Então, você já é um técnico, né, nessa função e a Oktoberfest, a organização, ganha com isso, porque você tem um know-how, cara, que por mais que alguém possa entrar agora, senão não vai ter. Então, assim, é muito importante, é muito interessante, né? Você falou de praticamente 3 gestões, né? Sim, sim. Napoleão, o Mário e agora Egídio, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Os gestores públicos olharem,
Guilherme aqui é um cara extremamente técnico, organizado e tal, e ele dá resultado. Vamos mantê-lo. Então, muito legal isso aí. Eu acho e é uma equipe que vem se mantendo. Vou dar um exemplo, nossa diretora de eventos, a Denir Barbieri. A Denir é nossa, ela já foi funcionária de carreira, depois agora como diretora, mas está na estrutura agora são mais de 20 anos. Olha só. Né? Os nossos funcionários de carreira que nós temos aqui são pessoas muito comprometidas. Alguns dos melhores funcionários públicos da prefeitura estão aqui. Estão aqui. Muito por quê? Porque é um ritmo diferente. Né? A gente sempre fala qual é a diferença de uma gestão de eventos para uma gestão de uma secretaria naturalmente. A Oktoberfest ela tem data de início. Ela vai começar no dia 8 de outubro e vai terminar no dia 26 de outubro. Os processos estejam prontos ou não. Isso o gestor tem que se virar. Né? Não é como uma obra pública, uma ponte que às vezes não dá e demora, entrega. Uma justificativa. O evento não tem. Então isso nos traz uma obrigação de ter um sentido de urgência e um planejamento ainda mais apurado, porque como as contratações em geral demoram, né? Se eu não tiver um planejamento de contratações, eu quero que vocês imaginem, na Oktoberfest a gente está falando de 250 processos individualizados, e não processos pequenos, processos grandes, processos... E tudo na Oktober Tudo é grande. Tudo é grande. A gente tem uma grande vantagem aqui, que isso, inclusive eu estava ontem conversando com o Jairo, que é o nosso engenheiro civil e vice-presidente da Comissão de Segurança. Temos uma grande vantagem. São muitos processos, mas nós temos aqui uma característica que os nossos fornecedores, eles são muito, muito, muito bons. Né? Eles já conhecem. Né? Então nós temos ali um conjunto dos 10, 20 principais, eles já conhecem muito bem essas operações. Já sabe como fazer, já fica bem... Pega a parte aqui de gastronomia, por exemplo. São parceiros que já estão conosco há muitos anos. Jango, Bento, né? São pessoas que estão, né, já conhecem isso. Nada mais é segredo. Isso ajuda muito. Claro. Porque se a gente trabalhasse com parceiros novos, uma estrutura desse tamanho, a gente ia penar um pouquinho, sabe? Com certeza. Eles já vão de forma muito proativa, né? De forma muito conhecem, e já não podem se apavoram, até, né? Sugerir melhorias pelo know-how que tem, né? Não, sem dúvida. E talvez, já entrando um pouquinho na questão do desenvolvimento da festa, né? A festa chegou nesse momento de referência de mercado em todas as áreas que podes imaginar, muito por conta disso. É uma festa que, acho que todos que vieram seguidamente na Oktoberfest, tu, por exemplo, eu não sei, desde 2013 certamente, né, André? Talvez até antes, talvez tu venhas na festa. Não, bem antes. Desde criança, né? Eu posso garantir para todos que nos escutam, vejam as suas vindas para a Oktoberfest de Blumenau. Não teve um ano que a edição que acontece não foi superior ao ano anterior. Porque um dos valores mais importantes que a gente prega é a inovação. Tá? Isso não é só no discurso, porque a gente precisa inovar, porque a gente precisa ter conteúdo. Né? Isso vale para todas as áreas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da gastronomia. Né? Se tu não inovar, se tiver sempre a mesma coisa, já é uma questão restrita, né? A gastronomia germânica tu tens só a carne de porco, o frango, né? Se tu não trabalhar com inovação, o evento ele vai ficar estagnado. Exatamente. Né? Aí surge o pirulito de torresmo, por exemplo. Exatamente. Né? Tem as coisas... Então isso é muito importante. É um evento que ele está sempre em mutação. Ao contrário do que, por exemplo, a gente vê lá na Oktoberfest em Munique, a gente estava falando que voltamos agora da abertura do evento, lá um evento que ele é igual. Eu fui há 15 anos atrás, fui esse ano, foi ano passado, absolutamente igual, os mesmos locais, os mesmos formatos, até as mesmas músicas tocam no pavilhão. A música da Praça é Nossa, a mesma praça ou mesmo? Mesma praça, mas é um fantástico, é uma energia incrível. Né? Aquele desfile é maravilhoso, né? Nossa. Ele é diferente, ele é muito mais marcial, ele tem outra característica. Aqui não daria muito certo, tanto é que a gente já tá nessa questão até, eu digo mais até pela questão da presença dos animais ali, né? Então, lá tem até carne de caça exposta, né? O pessoal levando, falcoaria e tal. Assim, a questão dos animais, isso eu me considero um tradicionalista da Oktoberfest, eu sempre digo que eu sou germanófilo, todos que me conhecem sabem disso, né? Daí o pessoal é para essa questão dos animais que Munique tem. Tem que comparar a diferença dos dois modelos, né? Uma coisa é tu comparar com um desfile de Munique, que é lindíssimo, né? Mas é um desfile absolutamente marcial, é muito mais uma comparação que nós temos aqui com o nosso 7 de setembro.
Outra coisa é essa nossa proposta, que é uma proposta muito mais alegre, de dança, de coreografia, desses carros alegóricos, dessas atrações, desses brinquedos com som alto, né? Quando a gente está falando isso, a cultura, pelo amor de Deus, ela é absolutamente importante, mas a gente também não pode colocar a cultura acima do bem-estar do animal, né? A gente sabe, nós que estamos na organização, a gente sabe o que nós passamos em anos anteriores para até cavalo empinando com carruagem, são assuntos que não são fáceis, na realidade. Então, o público tem que entender que não é que nós, meu Deus, estão rasgando a tradição, não, né? Não, até porque a tradição ela não pode ser imutável. A tradição ela caminha, ela vai mudando de acordo com fatores antropológicos, sociais, geográficos e climáticos, né? E a sociedade vai mudando também, né? Mas é só para as pessoas entenderem que não é uma questão puramente, né, uma vontade do gestor. Existe uma questão técnica a respeito disso, tá? Então, especificamente sobre isso, né? Bacana. Mas é justamente essas análises técnicas, Andrés, que fazem com que a gente se diferencie. Tome essas decisões. Então, eu vou me permita fazer um outro exemplo e comparar o outubro do passado com essa, né? Tens quantos anos, André? Eu tô com 34. 34, então já é um pouquinho. Eu tenho um pouquinho mais de 40, que seja. Mas o nosso tempo de juventude era normal. A gente virava à noite, tava 7, 8 da manhã, tava aí jogado aí na calçada bebendo, né? O mundo mudou. O mundo mudou. A gente tem que reconhecer que a gente está num cenário pós-pandemia, que, em geral, as pessoas... Primeiro, existe algo que é inexorável, uma queda de consumo de bebida alcoólica. Muito. Tá, isso é absolutamente natural. O jovem está bebendo menos, né? E não só ele bebe menos chopp, mas também bebe menos destilado. Né? Não é que ele migrou de uma bebida para outra, é menos álcool. Ele está bebendo menos álcool. Né? Ele gosta de experiências mais diurnas. Né? Pega ali hoje, o cara gosta de um sunset, de uma tardezinha, né? É aquele jovem que tem o compromisso de 7, 8 da manhã do dia seguinte estar na academia. Né? Isso são coisas que há 15 anos atrás tu não via. Não via esse tipo e a gente precisa observar essas características. Então, quando a gente toma uma decisão de fazer com que a Oktoberfest termine feche os pavilhões às 3 da manhã, ao contrário de alguns anos atrás, quando fechava às 7, é uma decisão, a gente olha os dados. Né? A gente temos o Cashless Oktobercard, olha aqui o relatório. Porque, gente, depois das 3 da manhã não tem consumo nenhum. Não tem consumo nenhum. Né? É o momento mais problemático, é a hora que dá problema. Né? Mas é a hora que eu estou com carga máxima de segurança, de limpeza, de brigadista, os ar-condicionados, as bandas, os caixas, não só caixas, atendimento com lotação. A Oktoberfest tem uma característica única no Brasil, é um evento extenuante para quem trabalha. Né? Extenuante para quem trabalha. Quando a gente coloca todos esses fatores e olha qual é o benefício econômico, comercial, que é importante, tanto para nós como também para os permissionários, vale a pena levar essa festa até tão longe, dada a mudança conceitual, a mudança da característica do público, que não é só aqui, em todos os lugares, né? Não vale a pena a gente liberar um pouco antes esse funcionário para que ele possa ter o justo descanso, para que ele possa estar em melhores condições no outro dia, que 10 horas da manhã o pavilhão já abre, tem que estar limpo, as pessoas não imaginam a logística que tem por trás disso. Esses dias, no ano passado, para vir até para gravar aqui, eu passei de manhã, depois de uma festa. Cara, é impressionante. Inclusive, a gente até quer gravar esse ano, assim, porque eu acho que até se mostra pouco, assim, essa questão do pós. Cara, todo mundo ali sabe. Eu sei que é logo depois da festa, mas eu tava chegando umas 7 da manhã. E, cara, o pessoal dirigindo aquele que vai girando para limpar os paverzinhos ali, o pessoal limpando as mesas e tal. É uma coisa bonita de se ver, tá? Não, e o grau de exigência que nós temos, não à toa, todos sabem que o Oktober é o evento mais seguro do Brasil, mas também é o mais limpo do Brasil. Todos os eventos da Vila Germânica, a Oktoberfest também, inclusive em um grau até um pouco mais sofisticado, fazem pesquisas de satisfação do público. Quem aplica essa pesquisa na Oktober é a FURB. Legal. Um questionário bastante amplo, né? As informações, o que nós temos informações relacionadas sobre até não apenas as perguntas objetivas, mas quando o pesquisado, né, tem a oportunidade de falar, especialmente o visitante. A gente tabula o que é visitante, o que é local e o que é de fora. Eles nunca viram um evento tão limpo no Brasil. Olha aí. Né? Isso é um orgulho. Né? E uma responsabilidade para manter, né? Responsabilidade. Não à toa
né? O nosso NPS, que é um indicador de marketing, né? Que não apenas ele fala qual é a taxa de lealdade do público, mas também de retorno e de indicação. Nós estamos acima da faixa de 90%, que é a zona de perfeição. Então as pessoas vêm, gostam da festa, repetem, então muito natural ter turista que veio 20, 25 vezes já na Oktober, ou 10, ou 15, e ele sempre indica para uma outra pessoa. Então isso vai sempre retroalimentando o público da Oktoberfest, mesmo com uma circunstância de limitação de público, a gente tem sempre públicos crescentes, né? No sábado nós não temos muito para onde crescer, né? Uma das intenções da abertura do Galegão, que é uma das novidades do evento desse ano, que a gente vai falar um pouco mais à frente, é também que a gente consiga espraiar um pouco mais esse público. Então a gente está ganhando uma área junto do Galegão e da área do novo, da expansão do Parque de Diversões, nós estamos ganhando uma área de 3.000, 3.500 metros quadrados que a gente vai servir para espalhar um pouco esse bolinho que acaba se concentrando aqui. Mas a quantidade vai continuar a mesma, a limitação máxima, a lotação máxima... Nós vamos, mesmo podendo aumentar, nós vamos continuar, porque a intenção não é colocar mais pessoas, em sim qualificar o consumo. Mais conforto. Né? Isso... Lá em 2013, quando foi o nosso primeiro ano, com o secretário Ricardo, conosco, nós tínhamos 2 super desafios. Porque em 2011, uma visitante da festa, sentindo-se desconfortável com o público, né, com aqueles públicos que iam no passado, entrou com uma denúncia, um boletim de ocorrência na Polícia Militar, que gerou um processo no Ministério Público. Né? Então, esse processo foi encaminhado. À época, o promotor era o promotor André Indalêncio, né? O comandante era o comandante Cláudio Coglin, ainda aqui no comando aqui de Blumenau, enfim, no batalhão. Isso fez com que nós assinássemos, naquela época, eu sou signatário do TAC ainda daquela época, né? De limitar o público máximo simultâneo em 40.704 pessoas. Né? Aconteceu uma grande tragédia logo em seguida, lembro muito bem Eu achei que era por causa da tragédia. Foi antes. Todo mundo acha que é por causa da... Então, dia 27 de janeiro de 2013 aconteceu a tragédia da Boate Kiss, né, que ela mudou todos os procedimentos em todo o Brasil no segmento de eventos. Né? Então, mas era uma ação que, por mais que o TAC tenha sido assinado logo depois, mas já existia um processo já antes. Então, naqueles 20 e poucos dias, logo quando eu entrei junto com o secretário Ricardo, a gente estava negociando já com polícia militar, bombeiro e com a promotoria a respeito dessa questão de limitação de público. Tudo foi acelerado com o triste evento na Boate Kiss. Né? Mas o que eu quero dizer para vocês, o que seria ruim, porque vejam, eu tô falando, na época eu financeiro. Pô, o financeiro quer mais caixa. Vou botar menos gente para dentro. Nunca vou esquecer. Isso é uma história que a gente conta muito em breve, para termos a publicação do livro contando a história da Oktoberfest, livro organizado por nós. Tá? Primeiro sábado, né, com limitação de público. Ninguém acreditava, era o primeiro modelo. Né? Mal e mal as pessoas compravam em 2013 pela internet os ingressos. Fomos lá, o secretário Marcelo Schrub, que era presidente da Comissão de Segurança. Fomos lá na bilheteria, na hora que a gente fomos ali em cima da esplanada do Galegão, a gente olhou assim, cara... Um mar de gente. 12, a polícia dizia que era entre 10 a 12 mil pessoas, todo mundo com ingresso na mão, a gente pensou, meu Deus... dessa cena. Eu nunca esqueço, que até o pessoal atacava coisa na gente e tudo mais. Né? Como assim a catraca fechou? Como assim não pode mais entrar? Mas assim, isso também foi uma questão de aprendizado, na realidade. Veja, isso hoje com o tempo a gente vai aprendendo, porque o que acontece? É uma festa longa. Ela começa às 10 da manhã agora e vai até às 3 da manhã. Tu tens vários ciclos de público que entram e saem. Tu tem o público que vem para o almoço, tens o público que sai para ir para o desfile, tem aquele público que é vespertino e sai antes de anoitecer, tem o público que vem do desfile para assistir, tem aquele público mais jovem noturno, né? Até de madrugada. Mais da balada, né? Isso é um ciclo, na realidade. Né? Então a gente coloca a carga de ingressos, a gente coloca de acordo com o entendimento sobre esse ciclo de pessoas. Então o público é 40.704. Nós não colocamos apenas 40.704. A gente fica observando o comportamento do público e vai colocando a carga de ingressos de forma
entendendo o comportamento, vai soltando aos poucos. Vemos quem entrou, quem saiu e tudo mais, aí a gente vai liberar. A hora que a gente, opa, aqui vai, daí a gente bloqueia. Né? Naquela ocasião, não, a gente colocou 40 mil e fechou. Né? E todo mundo entrou praticamente junto. E todo mundo não entrar. Então isso foi um aprendizado. Né? Legal, mas legal. o fato que aquela experiência, primeiro aquela experiência, depois isso significou uma grande mudança, porque a gente conseguiu fazer com que o público programasse a sua vinda com ingressos. Hoje, então, quase de sábado, a gente está falando quase 90%, 100% de compra por internet, que a gente está falando hoje uma coisa que é quase natural. Né? A época era... Teve que doutrinar um pouco Imagina o público. 12 anos atrás. Hoje, né? Quem Sim, não tem... Não é difícil outra, na bilheteria direta, época, né? Mas a questão fundamental, com essa limitação de público, a gente começou a entender que o sucesso comercial do evento não seria com a venda da bilheteria, e sim com o consumo interno. Tá? Isso é uma visão extraordinária do secretário Ricardo à época, né? De entender que o evento ele teria essa característica, que ele deveria migrar para um evento de gastronomia, suprimimos cardápios que nada tinham a ver com a festa. Então a gente fez Ricardo e eu fizemos uma jornada contra o pastel, né? E nada contra o pastel, todo mundo gosta, né? Mas é o pastel que a gente quer levar para São Paulo quando a gente vai fazer com que o público de São Paulo venha para Blumenau. Pois é. Né? É a fruta cristalizada, né? Então, à época, nós contratamos o Senac, chefe Raico Graboli. Que está voltando, né? Que estava, hoje, ele assume agora também sempre esteve conosco, da Bratwurst, né? Mas teve um papel extraordinário, Senac, Fábio Ritt, chefe Raico, de repaginar o cardápio da festa, né? De fazer com que, de fato, fosse um cardápio alemão. Isso se consolidou de tal forma que hoje a Oktober é o maior evento gastronômico do Brasil. Olha né? só, cara. Isso para nós é super importante, né? Porque fundamentalmente, e daí a gente volta, e agora entramos em questões comerciais. Agora, recentemente, nós anunciamos que batemos novamente recorde de parceiros comerciais. Né? Como nós chegamos a esse momento? Simplesmente que lá atrás a gente tomou uma decisão de caracterizar, de não se posicionar, não colocar o Oktoberfest mais como festa de cerveja, e sim como festa de cultura. Porque quando tu coloca como festa de cerveja, tu restringe muito. Né? Como é que tu imaginar uma marca como a Porsche, uma marca de carro de luxo, ser patrocinador de uma festa de cerveja? Né? Marcas de postos de gasolina, né? ou outros o que eu consumo até vem, mas algumas outras marcas, né? Gastronomia, por exemplo. Então essa mudança fez muito bem. Quando a cerveja, obviamente, é super importante. Claro, nós sim. temos um contrato... Mas não só ela, né? A Ambev é um contrato em 6 anos que vai render 90 milhões para a festa. Isso ele é necessário para a gente. E né? que já tem o Spatenplatz aqui, que já é que tem resultado desse o Boulevard também. Boulevard. O Boulevard, né? Mas o que nós vamos... O Boulevard, Boulevard. Spatengarten. O Spaten, lembrando Qual que é a estrutura ali da... Lembrando que o Spatenplatz, que é o nosso setor 4, ele é o ingresso do mesmo formato. Perfeito. Que foi construído pela cervejaria Eisenbahn. Isso, hoje ele só mudou de nome por questão contratual de naming rights. Claro. O Boulevard também foi... Boulevard. Então, ambas as áreas foram construídas sem nenhum tipo de investimento público. Né? E que fica de legado para o município. O setor 4, na época, Biergarten Eisenbahn, foi o primeiro equipamento de naming rights de Santa Catarina. Então é importante... Mais um pioneirismo de Blumenau. É importante lembrar que que as pessoas geralmente falam que poder público, né, falam mal de poder público, mas tem gente fazendo gestão pública de qualidade. Isso é importante, não só agora, como no passado. Legal. Mas essa mudança foi muito importante para o evento. Que ela se coloca comercialmente de forma muito importante. E quando se coloca como evento de cultura, de tradição, tem gastronomia de qualidade, a cerveja ela se posiciona, tem como cerveja oficial, tem a Spaten, que é a marca lá tem várias cervejarias, mas a Spaten é a marca principal da Oktober de Munique. Sim. Temos as marcas artesanais, que é um patrimônio da cidade de Blumenau. Então tu começas a se colocar no formato de, efetivamente, ter uma festa de cultura. Né? A gente está falando de mais de terça parte do evento, vem com traje típico completo.
né? E hoje, quando nós implantamos isso lá a lei de traje típico é um pouco anterior. Sim. Né? Mas as pessoas, até 2012, 2013, as pessoas vinham com traje típico para ter o benefício da meia entrada. E na época, eu acho que não era entrada inteira? Tinha entrada, era gratuidade. Com a mudança do TAC de limitação de público, nós não podíamos mais franquear a entrada gratuita, por isso que nós colocamos meia entrada. Né? Hoje as pessoas elas não vêm por conta da meia entrada, as pessoas vêm pelo orgulho de usar o traje típico. Se sentir pertencente à festa, à cultura. Isso embeleza o evento, isso que encanta o nosso visitante. Então, veja, a gente precisa caminhar sempre nesse formato. Qual que é o percentual, Guilherme? Hoje acima, são 36% na edição do ano passado. Até nessas gravações de Munique, o Luciano Hang estava lá conosco. Eu vi esse aí. Ele falou uma meta, né? Ele botou uma meta. Ele perguntou, eu falei, ele falou, tem que ter mais. Porque a gente vê claramente lá, todo mundo Sim, lá é 90%. Né? Lá em Munique é 90%, mais ou menos. Trajes que não, assim, todos trajados, a gente aqui é um pouco mais rigoroso, né? Lá é assim, o traje típico, mas todo mundo de tênis. Aqui já nós não consolidamos o tênis, ele não é traje típico, não tem o benefício. Entendi. Em muitos aspectos, a gente é muito mais rigoroso do que eles, né? Mas esse movimento, enfim, fez muito bem pro evento. Então, eu acho que todos têm essa certeza, essa percepção que ano a ano a festa caminha. Verdade. Ela é uma festa mais ordeira, é uma festa mais segura, é uma festa mais limpa, ela é uma festa culturalmente com mais força, né? Quando a gente toma uma decisão como começamos ano passado e esse ano de proibir execução de funk e de outros estilos aqui na Vila Germânica e no entorno, não é preconceito quanto a esses estilos, mas a gente tem que imaginar o visitante, o turista que vem de São Paulo e outros locais do Brasil, ele não pode sair com o impacto de uma programação musical que não seja relacionada à experiência germânica, que é o que ele veio buscar aqui. Então não é preconceito. O Festival da Cerveja vai ter o seu momento, que é do rock, o Réveillon dos últimos anos. Em breve teremos também a atração definida. Nos últimos anos foi sertanejo, né? Assim como temos o momento da cultura italiana, da Festa Itália. Então é importante que cada produto tenha a sua característica, a sua identidade. O maestro Carlos Wexler esteve no último episódio aqui no Oktobercast e ele falou, inclusive ele foi da comissão em 89 ali da parte de música, né, de músicos e tal. Então ele tem muita autoridade para falar nisso. Ele é o criador dos Velhos Camaradas, então, e ele que toda a parte dessa parte mais do cerimonial simbólico foi criado por ele, efetivamente. É lindíssimo, né? Então eles abrem lá na contagem regressiva dos 100 dias e eles fecham, né? Até com aquela marcha, né? E tal. Exatamente. Então, é muito bonito a cerimônia. E aí ele falou exatamente isso. Poxa, você vai pra Bahia, você vai querer ouvir o que lá? Você vai querer ouvir o axé, você não vai querer ouvir o funk ou uma marcha germânica lá, né? Sim. Então, né, a cada lugar é importante também a sua cultura. O que nós temos colocado nessa questão de cultura germânica, é isso que nós colocamos muito para a nossa equipe. Cada evento tem a sua característica. Por isso que fazer uma comparação entre Oktober de Munique e Oktober de Blumenau, não é uma comparação, não é uma correlação. Né? O que nós podemos é muito ir lá e nos inspirar. Por exemplo, vou dar um exemplo, nós vamos ter cardápios da gastronomia da Oktober desse ano, por exemplo, o Lachsemmel, que é o sanduíche de salmão, nós fomos lá, vimos, isso aqui cabe, trouxemos para cá. Né? Assim como algumas evoluções da questão musical. Né? Mas são eventos que são absolutamente diferentes. Né? Eu acho que até, Guilherme, também a questão do próprio Galegão, né? O Galegão é totalmente inspirado na experiência que eles têm uma área que chama Oi de Wiesn, que é a Oktober das antigas, a velha Oktoberfest. Sim, que então, é aquele pavilhão lá em Munique que ficou meio que parado no tempo. Que que lá tem você paga o ingresso para entrar. Paga 4 euros, paga adicionalmente. Lá tem brincadeiras, tem brinquedos lá de 150 anos, é uma outro tipo. Tem uma área de danças folclóricas que é totalmente isso. Isso nós vimos ano passado. Com essa ideia, nós fizemos isso que estamos trazendo agora no Galegão. Né? Mas aquele negócio das mesas, de você estar sentado, isso, o caneco de vidro, o prato de porcelana. Então, é uma experiência muito parecida com Munique. Inspirada em Munique. Que legal. Mas o que eu queria dizer, a Oktoberfest é uma experiência absolutamente de germanidade,
o que não quer dizer, o que não significa que precisa ser apenas a germanidade do século XIX. Né? A gente precisa também ter a germanidade do século XIX, mas nós temos que ter a Alemanha mais contemporânea. Né? Quando a gente fala assim, vou dar um exemplo, o clássico Vox Club, sucesso absoluto, desde o Helmut Hegel nós nunca tínhamos nenhuma atração que tivesse esse frenesi do público. Né? É uma boy band. Se eu for pensar em termos de qualidade musical, é playback, tá? É playback. Mas quando o Vox vem, ela aumenta 20%, 30%, chegou a aumentar 40% do público. Tá? Assim como esse ano nós vamos ter, junto com o Vox, vamos ter uma banda, também uma boy band alemã, que na Alemanha, inclusive, muito mais famosa que o Vox, chamada Draufgänger. Né? É a primeira vez? Espetacular. É a segunda só aqui. Que eles vieram em 2023 na enchente. Então passou totalmente despercebida. Entendi. Tanto que eles tinham 3 apresentações, fizeram uma naquela quinta-feira e depois tiveram que ir embora. Né? Foi uma pena. Mas então, vamos lá. Eles já estrearam, mas agora vai ser estreia de verdade deles. Né? Então tu tens essa referência ao Oktober, da Alemanha mais contemporânea, mas também tem que se buscar. Quando a gente fala assim, precisamos fazer um festival de danças germânicas, de danças alemãs, porque as danças alemãs, os grupos folclóricos não podem ser coadjuvantes da festa, tem que ser protagonistas. Isso a gente manda um recado claro que nós estamos incentivando a cultura. Ao passo que nós estamos colocando lá no Galegão um pavilhão tradicional, mas a gente vai liberar a banda para tocar, não só tocar fonfon. Lá o cara vai tocar Hey Baby, vai tocar Country Roads, vai tocar Sex on Fire, Sweet Carolina, são as músicas que tocam lá em Munique. Então é esse tipo de experiência que a gente precisa. A gastronomia, vai ter o Bratwurst, ou a codorna recheada, que é super tradicional, mas a gente vai ter também itens mais contemporâneos de gastronomia também. Então, essa busca por germanidade, seja contemporânea, seja um pouco mais tradicional, isso que faz a Oktober que é um caleidoscópio cultural germânico. Perfeito. Isso que faz com que a Oktober tenha esse crescimento nos últimos anos, que ela não é um limitador do nosso crescimento, porque a gente tem uma visão um pouco mais ampla no âmbito de inovação. Né? Então esse é um dos grandes sucessos da Oktoberfest, inovar todo ano, na medida do possível, dentro de regramentos de cultura germânica, sempre trazer novidades para o público. Que é o que faz com que o público volte ano após ano, porque sempre encontra algo diferente. Exatamente, né? Senão por que ele viria se ele já teve essa experiência? Então ele vai para outro lugar, né? Pois é. Ô, Guilherme, e aí tu falou, né, já da parte musical, já citou aqui, né, o grande, né, maestro Helmut Hegel, e aí tem uma novidade aí. Sim. Então, a gente anunciou no 100 Dias algo que muito nos emociona, que é a vinda da Mick Hegel Fun Band para a Oktoberfest. Então, isso nós já anunciamos agora no 100 Dias, lá no final do mês de junho. Né? Mick Hegel é filho de Helmut Hegel e ele é co-compositor de Hallo Blumenau. Então, Helmut Hegel e a esposa fizeram a letra, né? As pessoas falam, inclusive, que a esposa do Helmut Hegel, ela é uma carioca e tudo mais, né? Tanto que quando, a época, a música fala em folia, né? Que é um termo pouco... 17 dias de folia. Que é um termo muito pouco utilizado para nós aqui na região sul. Folia, geralmente, tem uma referência a carnaval, né? Mas isso ficou e tudo mais, né? Mas o Mick, ele é um músico respeitadíssimo, né? O músico, e ele que fez a melodia. Então, aqueles acordes que quando ele toca já nos emociona, ele é o compositor disso. Então, enfim, o Helmut Hegel faleceu, se não estou enganado, no ano 2000, né? Então já falecido, né? A última apresentação de Helmut Hegel em Blumenau foi em 1994. É mesmo? O Helmut Hegel... Não, em 2000 e pouco? Não. Eu conversei exatamente sobre esse assunto. Não, Helmut Hegel, a última apresentação dele foi em 1994, né? Depois de um período de 2 anos sem. Teve briga aqui interna, na época, inclusive, a gente estava falando novamente sobre o secretário Ricardo, na época o então diretor Ricardo, mas com o secretário Manfredo Bubeck, naquela época que ele lançou aqui, tinha Hilarie, né? E daí, vejam, são discussões que o tempo passa e as discussões são as mesmas, né? O repertório musical, os problemas são os mesmos, exatamente. A gente vai passando e o problema é o mesmo, né? Só muda os personagens. Daí brigaram, se brigaram nos bastidores, ficaram 2 anos, voltou em 94, foi a última apresentação
apresentação. Mas então a gente fez o convite para o Mickey vir aqui para Blumenau, ele aceitou, gravou vídeo e tudo mais. Estava lá em Munique e de repente o nosso coordenador de bandas, conhece o professor Paulo Funk, né, que é o nosso coordenador de bandas internacionais, me ligou, Guilherme, estamos com um problema. É um problema. Cara, acho que o Mickey teve um problema, cara, teve um AVC. Pensei, puta que pariu, né? Já passagem emitida, tudo pronto, já no programa e tudo mais. E eu estava lá em Munique, eu pensei, cara, o que eu vou fazer? E assim, o pessoal da banda tá achando, cara, tá, né? A vinda para Blumenau é ele, né? Tem que vir a família Hegel, né? E tanto que eles anunciaram no perfil da banda que ele não tocou em Munique. Tu veja que não foi um problema sério, sim. Né? Não foi pequeno, foi um problema sério. Sim. Quem assumiu os vocais lá foi a filha dele, a neta do Helmut Hegel, e foi, aliás, muito boa apresentação, né? E preocupação e tudo mais, aí na semana da segunda-feira da semana passada, eu fui lá no pavilhão, né? Mas a gente recebeu a confirmação. O Helmut Hegel, o Mickey Hegel, mesmo com indicação médica de não viajar, ele faz questão de ir para Blumenau porque ele acha importante garantir esse legado da família. Poxa, que legal. Né? Então veja, ele se resguardou na Oktober de Munique para se apresentar em Blumenau. Então isso mostra que eu acho que até para ele é importante para fechar efetivamente essa história da família Hegel com Blumenau, né? Então a gente está muito motivado, a apresentação deles é na segunda semana da festa. Já tem um dia específico? Eu tenho que dar uma... 13, 14, 15, se não estou enganado, a primeira apresentação dia 16, que é uma quinta-feira. A gente colocou uma apresentação deles no setor 1 para lembrar aquela mística do pavilhão A, onde o pai se apresentava. Que era o domo de alumínio. Isso, mas depois eles vão lá pro Galegão, lá que é para essa proposta bem relacionada a Munique. Sim. Né? Mas então veja, né? E ele vai conseguir cantar? Sim, ele é o vocalista da banda, né? E Sim. vocalista. Então assim, ele tá bem recuperado, isso. então. Então veja tanto que a importância, tanto que daqui depois a banda dele se apresenta em Hong Kong. Então eles saem daqui e vão para Hong Kong numa apresentação. Essas bandas elas se apresentam em Dubai, Hong Kong, elas rodam o Brasil. Mas veja como é importante mesmo com um problema de saúde, e saúde é imponderável, né? Foi um problema de saúde severo que ele teve, mas mesmo com isso, ele faz questão de vir para Blumenau. Isso é motivo de emoção, porque é algo que a comunidade precisa. Eu acho que a gente precisa, eu não posso dizer se essa será a última apresentação dele na Oktoberfest Blumenau ou terá outras. Mas, de qualquer forma, a gente tá fechando um círculo, né? Que de alguma forma, houve uma interrupção da família Hegel em Blumenau de forma abrupta, né? Ela poderia ter continuado vir depois de 94 e estão 30 anos afastados. Né? Então, a gente fica muito contente com isso. É sinal de compromisso dele, mas fundamentalmente para rever o público de Blumenau. Um carinho e uma gratidão. Imagina a mudança, né? Na última vez que ele vinha aqui, era outro pavilhão, não tinha nada disso aqui que tem, então é uma mudança grande. Cara, né? Então, que legal. Eu queria contar esse bastidor que realmente foi algo bacana pra gente, preocupou, mas depois a gente ficou contente que mostra o reconhecimento da cidade de Blumenau e como ele vem aqui para fazer uma grande apresentação, uma apresentação emocionante. Né? Ele que é o compositor do nosso hino, né? Como o pessoal chama, é o hino da Oktoberfest. Né? Acho que como compositor, inclusive, como criador desses acordes que são muito emblemáticos pra gente, é algo, pra nós é um motivo de muita emoção. Né? Cara, e deixa eu te perguntar, a gente tem ainda alguns minutinhos, assim, eu quero que tu fale, né, dessas novidades e tal, o Oktober Summit, eu acho que isso aí é fantástico, mas... Tu não consegue aproveitar o Oktoberfest nenhum dia ou tu consegue reservar? Não consegue. Não consigo. Então, desde 2013... Assim, eu gosto muito, a minha esposa gosta muito de desfilar e tudo mais, né? Mas é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a Oktoberfest é um touro indomável, né? Que não sabe para onde caminha, né? Então, isso pode acontecer problemas de qualquer forma, desde sistema financeiro parar, a questão de segurança. Então, tu tem que estar com uma atenção muito redobrada. Felizmente, temos equipes que dão conta, né? Mas, de alguma forma, é óbvio, tem que ter um comando no momento de dificuldade e a gente tem que estar sempre muito a posse com relação a isso, né? E aí eu imagino a tua adrenalina, mesmo depois do primeiro, do segundo, do terceiro dia, chegando em casa, assim, tu deve demorar um pouquinho para dormir, assim, né? Em geral, os primeiros dias são muito complexos, né? A partir do momento
momento, quando nós passamos a primeira semana, aí a gente... porque assim, como qualquer evento, tens o tempo tem que azeitar a operação, tem o... Né, absolutamente natural. Geralmente a gente chega abre a festa e não está tudo pronto. Isso, se algum produtor de evento falar que não é assim, ele está com um problema, porque é assim que funciona. Sim. Então, ainda mais uma estrutura desse tamanho, né? Com ampliação do Galegão, a gente está falando de uma área de 60, 70 mil metros quadrados, né? Então é complexo, né? Já que tu falou dos 60 mil metros quadrados, conta pra gente um pouco em números, assim, né? Qual que são as expectativas, as projeções? Tu já falou de público, o público que se espera, apesar de que não é o objetivo principal, né? Não. Tu falou também da questão ali dos parceiros, né? Realmente é um recorde. Qual que é o valor hoje alcançado? Os valores a gente geralmente fala só no balanço da festa, uma informação que a gente guarda segredo. Então. Ano passado foram 14 milhões de reais. E aí já tem um recorde aí. Foi acima. Que legal. Isso, então, a gente anuncia lá em dezembro, no balanço a gente anuncia. Tá, legal. E aí, então, público esperado, ou por exemplo, do ano passado? Assim, a nossa expectativa, lembrando que é um ano, assim como o ano passado, não tem feriado prolongado, que isso é um efeito muito grande. Né? Ele influencia diretamente. Influencia muito. Né? A gente está falando de uma perspectiva que ano que vem nós vamos ter um feriado na segunda-feira. Então tu cria praticamente a sexta, o sábado e o domingo, são quase 3 sábados. Isso influencia de forma muito significativa no público. Lembrando, né, que a gente ainda tem uma demanda, temos uma dependência muito grande do público de São Paulo, que representa 19, às vezes 20% do público total do evento. Né? Num cenário como esse ano sem feriado, por óbvio, limita um pouco a vinda dele, porque é uma janela um pouco mais curta. Certo. Uma circunstância como ano que vem, certamente é outro formato, mas assim, a gente espera alcançar eventualmente o mínimo público do ano passado, que chegamos próximo a 580 mil pessoas, entre 580 e 600 mil pessoas, é algo que se o clima ajudar, né, a gente tem um sócio que é a chuva, né? A chuva é o nosso principal sócio nesse caso. Certamente a gente vai alcançar, porque modéstia à parte, fizemos uma grande divulgação esse ano, como há anos nós não fazíamos, né? E coisas diferentes. Eu estava falando um pouquinho antes, as meninas da realeza se desdobraram em 1000, né? Elas foi da Alemanha para Parintins, para Petrópolis, tudo que vocês possam imaginar, isso repercute, né? A imagem da realeza ela é muito importante para a gente, é o nosso principal cartão de visitas e verdadeiramente é uma mística dessas meninas. Quando a gente chega nesses eventos no interior do Amazonas, em Petrópolis, na Alemanha, quando essas meninas aparecem, assim, é algo extraordinário. Sabe? E falando em realeza, eu também achei interessantíssimo a organização do Oktoberfest fazer o desfile a mais, o bônus, o extra, que vai ser, para mim é extremamente nostálgico, porque eu ia com meu pai quando eu era criança, no domingo de manhã às 10 da manhã, então para mim, e eu vou estar lá fazendo a cobertura, né? Então para mim vai ser muito bonito. E essa questão do desfile de domingo tem muito a ver com aquilo que nós falamos por conta da mudança de comportamento. A mudança do desfile de domingo de manhã para sábado foi obra do seu Zé Carlos Exla, ele que fez a mudança enquanto ele era presidente da Vila Germânica, porque entendia-se que as equipes de trabalho, por conta da longa jornada na madrugada, estavam muito cansadas, aquela coisa toda, né? Hoje mudou. Hoje, eventualmente, a gente pode isso... E esse por óbvio, o desfile de domingo ela tem toda uma característica de nostalgia, mas a gente vai fazer uma análise técnica científica muito apurada desse desfile. Pode ser que volte. Porque o que acontece? Ele pode ser. Não volte, o desfile de sábado ele é consolidado, mas por que não criar novas oportunidades? Novas janelas de horário. Porque a gente está falando sobre possibilidade de trazer públicos novos para Blumenau, de alguma forma ampliar o tempo de permanência na cidade. O visitante que está indo embora no domingo de manhã, quem sabe ele fica para ver o desfile, janta, almoça na Vila Germânica, ou almoça no restaurante da cidade, curte a cidade, dá um pulinho adicional em Pomerode. Então, veja que isso é uma análise, ela tem toda uma nostalgia, mas né? tem um... Mas assim, é uma análise necessária, né? Que a gente precisa, até porque
a gente tem uma demanda gigante também de grupos de desfile também, né? Sim, é verdade. Veja que esse ano nós vamos ter a estreia do Corquezewagen, né? É verdade, já vieram. O sim, primeiro episódio da terceira temporada foi com eles. A Carol e o pai dela estiveram aqui com vocês, né? E o concurso esse ano foram sete inscritos, ou seja, o Corquezewagen foi o vencedor, mas nós temos 6 na fila de espera. Né? E assim, o desfile também não pode demorar 3, 4 horas. Então, é necessário a gente criar também essas alternativas. Eu volto a dizer, um dos sucessos da Oktoberfest é a inovação. Né? Então, a gente precisa ter essas ferramentas de inovação, por isso que é importante observar muito esses novos parâmetros. Né? Mas o desfile de domingo, tem toda uma questão de nostalgia e tudo mais, mas ele vai ser analisado no âmbito técnico. Cara, né? que legal. O que pode ser, o que isso pode aumentar na taxa de ocupação de rede hoteleira? O que isso pode aumentar de movimento aqui no Parque Vila Germânica nesses dias que ele acontece? Né? Quem sabe ali a gente com foco numa tradição antiga, a gente possa criar mais uma oportunidade de subir um pouco o patamar, inclusive, de movimentação econômica da cidade. Tá? Perfeição, cara. Que legal esse pensamento. E aí também, uma outra novidade vai ser no primeiro desfile, já que a gente estava falando de realeza, da Vila Germânica, da organização, tentar reunir o máximo de ex-rainhas ali, né? Isso. Para o primeiro desfile. Achei sensacional. Isso é um reconhecimento que nós precisamos fazer. A gente tá falando sobre 40 realezas, 40 vezes 3 daria 120, como a Giane ocupou 2 vezes o cargo, então a gente está falando de 119 mulheres que exerceram o cargo de rainha ou de princesa da festa. É o momento de homenageá-las, né? É o momento de homenageá-las. A realeza, nos últimos anos, elas ocupam um papel muito importante. Também, me perdoe novamente citar o secretário Ricardo Stodde, que ele sempre falava, quem tem que aparecer é a realeza, ninguém vai querer que eu apareça, careca, feio, né? Isso é importante que as meninas compareçam e elas são a marca do evento, né? Elas são a parte de apresentação institucional do evento, a realeza. São personagens que tem, volto a dizer, uma mística, né? E quando a gente cria esse tipo de... Elas vão no Castelo de Neuschwanstein, estão no palco da Oktoberfest, participam do desfile da Oktoberfest, vão celebrar lá as parcerias com a Bundesliga no estádio. Isso tu vai criando um corpo muito grande para essa função, que é o nosso principal porta-voz, né? Sem contar que elas são, né, basicamente aí, filhas da terra, né? Então, assim, é o blumenauense representado na realeza, naquelas 3 figuras ali. Claro, né? É a nossa principal. É ali que elas estão representando uma população de 400 mil pessoas. Elas estão representando nós, comunidade blumenauense, e os blumenauenses nascidos em Blumenau ou que aqui vivem. Né? Muito legal. Cara, a gente já está muito perto aí da gente terminar esse papo, mas eu ainda queria que tu contasse pra gente essa novidade do Oktober Summit. Sim. Cara, porque assim, é um exemplo para todas as cidades do Brasil, do mundo, ter, primeiro, o case de sucesso que a Oktoberfest ou seja, vocês têm aí algo grandioso para contar, para compartilhar. Isso. E a demanda que está vindo também é porque vê na Oktoberfest essa organização que beira a perfeição através do NPS, né? Exato. No decorrer dos anos, eu já corri o Brasil fazendo palestras, apresentações. Só no mês agora, a gente está falando de uma perspectiva de uma mudança de várias prefeituras, né? Então, entre janeiro e fevereiro desse ano, eu recebi pelo menos 10 a 12 entre prefeitos, secretários de turismo, de cultura, de administração, né? Porque, basicamente, hoje o segmento de eventos, especialmente aqui em Santa Catarina, são eventos públicos. São eventos públicos. Sim. Eles que são os principais eventos, eles que estão, né, no cerne da produção cultural do Estado e de todo o Brasil. E temos que reconhecer que muitos deles não trabalham com uma profissionalização. Né? Eu sempre digo o seguinte, quando acontece, me perdoem, me permitam dar um exemplo, a marejada. Né? A marejada foi cancelada numa canetada em 2023. Né? Para tu recuperar uma credibilidade de um evento como esse é muito complexo, que felizmente agora o prefeito fez um lançamento de uma outra proposta. Foi feita uma concessão, né? Privatizou, uma concessão, né? E tudo mais, que acho que vai ser um bom resultado. Mas quando tu faz um cancelamento ou tem uma descontinuidade, tu não recupera mais a credibilidade de mercado. E sempre tem o seguinte, especialmente quando falo sobre recurso público.
estão botando dinheiro em festa, estão tirando dinheiro da educação, estão tirando dinheiro da saúde, estão tirando dinheiro da mobilidade urbana. Nós aqui que estamos sementes, a gente sabe que o dinheiro investido em cultura, ele reverbera, isso volta de outros formatos, mas a gente também tem que entender a comunidade quando ela fala, porque quando ela se queixa disso, porque são demandas efetivamente que ela está no dia a dia e muitas vezes as prefeituras, elas mal e mal conseguem tomar cuidado do básico, que é segurança, educação, no caso de Estado, segurança, mas educação, saúde, mobilidade urbana, vão se meter agora com evento. Né? E muitos nos procuram porque a Oktoberfest, nessa questão de gestão pública, a gente vai ter essa mudança de Blumenau Eventos, que a gente falou lá no começo do programa, mas é referência. Né? A gente está falando de um evento que ele é absolutamente autossuficiente, né, autossuficiente, que gera resultado para tu subsidiar o calendário de eventos da cidade. Então, o Oktober banca Páscoa, banca o Natal, banca o Réveillon, banca Festival da Cerveja e tudo mais, né? E crescendo num ambiente público que muitas vezes há um preconceito com relação a isso. Então, muitas prefeituras me procuravam. Eu comecei a pensar, gente, né? Então, na hora de a gente também passar para o mercado também como nós chegamos a esse momento. E não apenas no âmbito de vaidade pessoal ou de criar referência para o mercado, também isso, né? Mas eu entendo que para nós seria muito mais importante, por exemplo, que as festas de outubro em Santa Catarina fossem fortes. Não pode ser apenas a Oktoberfest forte. Todos têm que ter força, que isso ajuda na movimentação econômica. Como um todo. Eu vou pegar o exemplo das festas italianas do Médio Vale, todas elas caíram. Né? Por falta de continuidade, por falta de profissionalismo, algumas estão voltando recentemente. Então, eu entendo que a realização do Oktoberfest, esses painéis que vão discutir vários assuntos, é uma oportunidade também de gestores públicos, gestores de evento, gestores de marketing, entenderem, né, como a Oktoberfest e Blumenau, com soluções simples, ninguém inventou a roda, é profissionalismo, é voltar às origens, é com ênfase em germanidade, mas com foco, é sempre uma visão para o cliente, né? Sempre uma visão para o cliente. Conseguimos em 10 anos transformar num evento público sempre grande e conhecido, mas hoje é evento grande, reconhecido e referência em várias áreas. Primeiro evento com licenciamento de marca, evento mais seguro do Brasil, chega em Munique reconhecido pela maior Oktoberfest do mundo, firma parceria internacional com a Bundesliga, né? É referência na parte de sustentabilidade. Hoje, aterro zero, nenhum dos 2,5 milhões de copos vai para aterro sanitário, ou Deus o livre, lixão. Então, isso são transformações que o mercado precisa entender e acho que é nosso papel também dividir um pouco isso com esses gestores públicos, profissionais de evento, de marketing. Então, o Summit tem muito dessa característica. E, claro, de uma tendência, ele é absolutamente inspirado no que acontece no Rock in Rio, no evento que chama Rock in Rio Academy, que também é uma visita técnica que ele traz um pouco da parte técnica, mas um pouco da experiência no evento. Então, ao passo que teremos a parte de programação técnica, também o público vai ter uma experiência no camarote Spaten, vai ver como acontece todo o processo da festa, de segurança, da parte de suprimento dos bares, né? Então, ele vai ter uma visão absolutamente nos bastidores do evento, né? E que esse conhecimento ele vai se divertir, mas ele vai também poder levar conhecimento para as suas empresas, para os seus eventos no âmbito de fazer crescer. Então, o Oktoberfest Summit tem esse papel. Garantir, reconhecer a Oktoberfest como referência de mercado, mas fazer com que outros parceiros, outros eventos também tenham esse grau de profissionalização que faz que a economia criativa efetivamente cresça, que esse é o nosso foco principal do Summit. E vão ser quantos dias de outubro? Vão ser 3 dias. Segunda-feira, dia 13 e terça-feira, dia 14, no Teatro Carlos Gomes, a parte de programação técnica, lá no nosso salão, no nosso auditório principal, e no dia 13, 14, no dia 15, que é quarta-feira, a experiência aqui de visitação técnica na Vila Germânica, camarote, desfile, então gastronomia, vai ter o pavilhão, o Galegão vai ter uma apresentação específica dos velhos camaradas só para o pessoal do Summit, então vai ser uma experiência muito bacana para quem
puder e quiser comparecer, vai ser uma grande experiência, ter a oportunidade de falar com nossos parceiros, poder falar com nossos parceiros comerciais, que vão, entre os temáticas, né, que vão discutir a importância de patrocínios, dos patrocínios para os eventos regionais, qual é o papel das empresas, do patrocínio das bets, que hoje é um dinheiro muito grande também para os eventos. Mas que daí envolve também hoje crítica, né, Guilherme? Como é que o Parque Vila Germânica se posiciona em relação a isso? Veja, a gente não pode negar que hoje o principal fonte de receita, vou dar um exemplo dos clubes de futebol. Né? O Flamengo recentemente fechou um patrocínio com a Betano de 250 milhões de reais por ano. Todos os clubes brasileiros hoje são patrocinados pelas bets. Isso vale para eventos, para clubes de futebol, cada vez mais arenas. Né? O que vai ser tratado no Summit é que não é para sempre. Esse formato das bets aconteceu absolutamente igual na Europa. Né? Quem gosta de futebol lembra que o Real Madrid e o Milan ganharam Champions League com uma empresa chamada bwin, que era de apostas. Né? Hoje nós temos validadas pelo governo federal, e quando eu falo validadas, pagaram 35 milhões de reais de outorga para o Tesouro Nacional, 194 empresas. Então a gente vai passar de 200 empresas que pagaram 35 milhões de reais para ter autorização. Veja o tamanho do mercado. Né? O segmento de apostas vai passar 300 bilhões de reais do Brasil. É o mesmo quantitativo que o brasileiro consome de carne. Uau. Então, vocês terem uma ideia do tamanho desse mercado. Né? Mas o que vai acontecer? Isso não é para sempre. Né? O que vai acontecer hoje, existe muito investimento de marketing, porque o CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente das bets, é muito grande, porque tem muita. Então eles têm que derramar muito dinheiro em patrocínio para fazer clientela. Por quê? Porque lá na frente, essas 200 marcas, vai ter um funil. Sim. Dessas 200 vão ficar 20. Elas vão se incorporar entre elas. Né? E é isso que o Roberto Regianini, que é um dos mais importantes consultores da área de bet do Brasil, ele vai falar. Né? Que não é um dinheiro, isso é um momento que nós estamos passando, isso vai afetar fundamentalmente, inclusive, os clubes de futebol que não tenham contratos de longo prazo. Não é um processo para sempre. É um dinheiro que agora existe. No futuro vai ser muito mais restrito. Né? Mas como há muito interesse das empresas, de eventos e para buscar esse tipo de patrocínio, a gente quer que esse especialista fale um pouco sobre esse mercado, né? E como isso vai afetar agora e qual será o futuro do segmento bet na parte de patrocínios. Então veja como a gente vai falar no October Summit, a gente vai falar sobre questões específicas da Oktoberfest, mas também vamos falar de questões de evento em caráter um pouco mais amplo. Por isso que é importante a participação do produtor do evento para estar atento, porque mudanças grandes vão acontecer muito em breve. Né? Interessante. E para quantas pessoas, quantas vagas, Guilherme, foram tidas e qual que é o percentual já preenchido? O evento ele é organizado em parceria com um ente privado, é um evento licenciado, como a Caneco é um evento licenciado da Oktoberfest Blumenau. Nós damos suporte na parte de curadoria, a expectativa é de termos pelo menos 300 pessoas acompanhando o evento. Bom, maravilhoso. Pelo menos 300 pessoas. É bacana, envolve também já, quem tiver experiência vai ter comida, já vai ter o almoço lá no Teatro Carlos Gomes, coquetel, vale muito a pena. Então vai poder comer comida boa, ter bons painéis e depois ter uma experiência no Camarote Spaten. Então é uma experiência imperdível para quem está escutando, né? Para conhecer a Oktoberfest, conhecer o futuro do segmento de eventos. Né? A gente está falando de área de marketing de Bradesco, de Unilever, de Forte Atacadista. Vem o diretor de captação do evento de Parintins, que é o maior evento folclórico do mundo. Né? Vem secretário de Segurança Pública para falar sobre segurança. É imperdível para quem gosta não apenas de conhecer os bastidores da Oktober, como também conhecer um pouco o futuro do segmento de eventos. Lembrando, né, que o turismo é a fábrica, né, a indústria limpa, né? Então isso é fantástico. Pode falar. Guilherme Paulos vai fazer a palestra de abertura. Guilherme Paulos é o maior nome do turismo brasileiro. Guilherme Paulos é o fundador da CVC. Ele é aquele dinossauro do turismo. Guilherme Paulos, ele é o responsável por consolidar o destino Gramado. Quando era só uma cidadezinha lá na década de 70,
violenta, bonita, hoje é essa potência, porque a CVC, a época do Guilherme Paulos, colocou a mão na cidade e fez aqui num roteiro. Então veja, gente importante que nós teremos. Teremos Vinícius Lumers, que é ex-ministro do Turismo. Que morou muito tempo aqui em Blumenau, né? Morador de Blumenau, morou inclusive onde hoje é o Vila do Vale Isso. Boutique. Teremos o editor-chefe e diretor de redação da revista Exame participando de painéis. A gente teremos diretores da Ambev, enfim, são oportunidades. Eu vou falar um pouquinho também do case da Oktoberfest, então vai ser uma super oportunidade para todos. De conhecimento, né? Muito importante. Quem puder, né, fica o convite, vai ser um evento bem bacana. Legal. Mesmo. A gente vai colocar, inclusive, aí na descrição desse vídeo o link, tá, para você se inscrever, o link também ali para comprar os ingressos para Oktoberfest, enfim. Cara, obviamente que eu teria muito mais coisas. Nem falamos do Galegão, não falamos do Boulevard. Só uma pincelada impressionante. E tem muita coisa, assim. A própria parte de segurança, por exemplo, ano passado eu vi que a empresa ali que faz a segurança, né, tava testando aquele cachorro robô e tal, né? Pena. Esse ano, só para ter uma ideia, nós anunciamos no dia 2 de outubro, na coletiva de imprensa da Intelbras, nós teremos esse ano um recorde de câmeras. Nós teremos 330 câmeras na Vila Germânica durante a Oktoberfest. Então estamos falando, nós não teremos ponto cego, além de mais 13 câmeras no entorno. Então eu posso garantir para vocês que a Oktober vai ser a área mais segura do estado de Santa Catarina, que eu acho que acho que o Vale Itajaí talvez não tenha, a somatória dos municípios não tem tantas câmeras como o que vai ter dentro da Oktoberfest Blumenau. Então veja o padrão de segurança que nós estamos impondo a esse evento para continuar com essa chancela de evento mais seguro do Brasil. E muitas delas, não sei se todas, ou talvez muitas delas, com reconhecimento facial, que ajudou muito ano passado, né? Reconhecimento de pessoas que estavam com mandato de prisão em aberto, pessoas que estavam furtando. Né? Isso, e é uma ferramenta extraordinária, porque nós temos... Isso é fruto também como a gente falava no começo do programa, sobre continuidade. Nós temos um banco de dados de suspeitos, inclusive de pessoas que estiveram, não foram abordadas, mas tinham atitudes suspeitas dentro do evento. A partir do momento que essas pessoas já estão no cadastro, a partir do momento que elas colocam o pé dentro da Vila Germânica, a gente já começa a segui-las. Foi interessante, né? Ano passado teve a tal da Frida Ladra, né? Isso. Ela veio, fez, né? Ali no caso o furto. Aí ano passado ela começou a rondar uns dias antes. Isso. E ela já foi reconhecida e já foi presa. No começo do ano eu estive com o presidente do Rock in Rio, então ele mesmo fala assim, é surpreendente, isso é parâmetro de mercado nacional, o formato, o nosso segmento de segurança, tanto que nós prendemos quadrilhas que operam nesses eventos. A gente prendeu aqui em Blumenau com ingresso que é popular, né? Muitas vezes gratuito, quadrilhas que operavam a mão armada nesses eventos como Rock in Rio, onde paga quase R$1.000 para entrar. Então veja, a gente pega essa bandidagem em Blumenau. Então a gente tem que reconhecer muito esse formato. É um grande papel da empresa de segurança, dos nossos agentes especiais que estão à paisana e das forças de segurança, Polícia Civil, Militar. Qual que é o reforço do policiamento, Guilherme? Só pra gente ter uma ideia. E a Penal, que é uma novidade do ano passado, a Polícia Penal está aqui, inclusive, vistoriando pessoas que estão com a tornozeleira eletrônica que entram aqui. Eu não recebi ainda do comandante Hind, mas nos últimos anos a gente recebia um reforço, ele faz 140, 150 pessoas, tá? Da Polícia Militar. Só da Militar? Acho que são mais 33 ali de Polícia Civil. Tem inclusive um caminhão ali, uma van para fazer boletim de ocorrência na hora, se for necessário. Hoje a Polícia Civil ela tem uma delegacia própria como aqui dentro da vila. Né? É verdade. No antigo Flight House, ali a casa do Papai Noel, ali do Coelho da Páscoa, ali na Páscoa é a casa do Coelho e na Oktober é a Polícia Civil. Então, boletim de ocorrência pode ser feito. Hoje muito é feito por boletim o eletrônico também, que seja, né? Mas a gente tem um aparato, temos aqui dentro da Oktober, temos o batalhão da Polícia Militar, Polícia Civil com uma delegacia completa, temos a IGP, vamos ter a Polícia Penal já em loco dentro do evento, participação do Secretaria de Segurança Pública, né? Já com a base de dados da Secretaria Nacional de Justiça, né? Para pegar pessoas que têm mandado de segurança em aberto. Então, é um aparato impressionante que nós temos realmente para garantir que a festa seja a festa mais segura no Brasil. Isso faz com que a Oktoberfest tenha esse papel, porque a bandidagem sabe que aqui não tem moleza. Ano passado, a gente
teve uma situação de pessoal que furtou aqui dentro. Se fosse em outra cidade, ninguém faria nada. Eu recebi uma localização do celular que estava no Apple Watch. Identificamos lá no Sal do Norte, passamos para a Polícia Militar, fomos lá e recolhemos, desmantelamos a quadrilha e pegamos todos esses celulares de volta. Isso é um trabalho da Polícia Militar. A gente sabe que em outras cidades muitos não fazem, deixam por isso mesmo. Aqui não, a gente vai até últimas consequências para garantir que seja o evento mais seguro e o nosso visitante, efetivamente, ele tenha segurança. Isso ajuda, né? É isso com que faz que a mudança do nosso perfil traga público família, a família se sente segura, por óbvio. Família consome mais, não à toa o ticket médio aumenta, isso é um efeito em cadeia, é o círculo virtuoso, né? Público melhor, gasta mais, resultado vem melhor e a gente consegue reinvestir na qualidade do evento e na atividade turística dos eventos de Blumenau. Isso é um círculo virtuoso, a gente precisa cuidar muito desse capital importante, né, que é a nossa Oktoberfest Blumenau. Cara, que sensacional esse episódio. A gente passou um pouquinho aqui, mas a gente já sabia que ia fazer isso. Guilherme vai precisar voltar no Blumencast, cara, pra gente falar um pouco mais específico do Natal, da Páscoa, né? Festival da Cerveja, ainda mais da Oktober, claro, né? Que talvez a gente faça essa retrospectiva de como foi, né, a 40ª edição da Oktoberfest, que acontece agora em 2025. Um cara extremamente fantástico, conversa fácil, lembra muita coisa, né? É um cara aqui com uma memória fantástica, né? Que tem as coisas praticamente na ponta da língua, assim. Então, muito fácil de conversar com ele. E, Guilherme, cara, do fundo do coração, muito obrigado, cara, pela tua presença aqui. De novo, né? Poxa, por esse teu tempo que é extremamente valioso. E, né, com certeza você virá. E eu te desejo, né? Você já tem aí, né? Porque a gente precisa, na verdade, não de sorte, né? A gente precisa aí de técnica, habilidade, comprometimento e responsabilidade. Isso você tem, né? Então, assim, cara, mas que tu e a tua equipe, né, sejam abençoados aí, que tudo corra bem. Estamos trabalhando para isso, é muito trabalho, mas é muito amor, isso é importante. O profissionalismo é o básico, né? Mas quando a gente fala sobre o Oktoberfest, a gente tem profissionalismo com uma carga adicional de amor, e isso faz a diferença, né? Isso vale inclusive para fornecedores. O fornecedor, ele trabalha agora com profissionalismo, ele quer ganhar o seu dinheiro, isso é absolutamente natural. Mas mesmo o fornecedor que vem aqui na montagem, ele dá um pouco mais do que apenas o seu profissionalismo e o seu trabalho. Ele faz com amor porque todos entendem a importância da Oktoberfest para a cidade, para a comunidade, né? Quando tens uma motivação superior, as coisas funcionam, né? Não à toa o Oktoberfest é tão grande e tão importante. Quero também já deixar o convite para ti, para que o Blumencast possa estar com a gente também no Oktoberfest Summit, né? A partir da próxima segunda-feira, dia 13, né? Fica o convite para essa cobertura. Acho que é um momento importante, né? Também de consolidação desse momento de profissionalização da nossa queridíssima e importantíssima Oktoberfest Blumenau. Jubilar 40ª edição, importante, histórica, vai ser um grande sucesso. Com certeza será, cara. Pra gente é uma grande honra, uma grande emoção ter Guilherme Ginter aqui com a gente, né, para falar das novidades, né, de 2025 da Oktoberfest e também, né, fazer um retrospecto aí de todas essas mudanças. Claro que a gente não pôde falar de todas, mas como eu falei, ele certamente virá aqui no Blumencast novamente. Pra gente é uma grande satisfação, né, poder conversar sobre a Oktoberfest, sempre é tão legal e como ele falou, né, tem tantas coisas, tantas novidades que acontecem ano após ano que nunca fica na mesma. Sempre tem, né, assuntos interessantes, novidades acontecendo. Isso sempre enche o blumenauense de orgulho. Tanto é que o próximo episódio vai ser com o Sérgio Rez de Souza. A gente falou um pouquinho aqui sobre a história da Oktoberfest, lá dos primórdios de 84, né? Já citamos aqui também o maestro Zé Carlos Wexler, né? Sérgio Rez de Souza tem um papel muito, muito importante na parte empresarial, junto com Hans Schadrack, Sérgio Rez de Souza, Emílio Schramm. Esse triunvirato tem um papel muito importante na arrancada da Oktoberfest. Tá? São com muita justiça escutar o Sérgio, que ele tem muita história e ele é um dos baluartes daquela geração que
fez a arrancada para com o que nós estamos vivendo hoje. É isso aí. Cara, que legal, né? Então aqui com o aval, né, e o endosso aqui de Guilherme Ginter, né? Então não perca o próximo episódio que vai acontecer aí na próxima quarta-feira, tá? Do Oktobercast. Vai ser sensacional. Quarto episódio, então, com o Sérgio Reis de Souza. E eu quero agradecer, então, os nossos patrocinadores. A Teca, 99 anos, conforto que atravessa gerações. Sans Clube, vale muito ser Sans. Rádio 106, a gigante do Vale. E Eisenbahn, você merece uma Eisen. E eu quero aqui, ó, já que a gente falou de Sans Clube, né? Um parceiro aqui muito próximo. Eu quero entregar aqui uma delicatesse, assim, ó, do Sans Clube pro Guilherme Ginter, entendeu? Porque, né, saco vazio não para em pé. Verdade. E ele que gosta, né, de coisas, assim, bacanas, né, do mundo, tá aí também uma coisa bem, né, pra ele apreciar aí, que sempre tá... Você é italiano, André, olha que exatamente, italiano, mas tu falou das festas italianas, tá bom, né? E aí, gente, é muito legal porque, né, tá aqui próximo da Vila Germânica, Sans Clube aí, tem muitas coisas interessantes lá para você comprar sendo associado, certo? Cara, a gente vai ficando por aqui. Eu quero que você deixe um comentário legal das suas lembranças da Oktoberfest, seja lá qual o ano, né, o mais antigo você tem aí de lembrança. Eu, por exemplo, tenho aí de 98 para frente. Curta esse episódio e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer as histórias contadas aqui, né, nesse episódio que foi extremamente especial, com muito conhecimento, com muita novidade, com muita inovação. E a gente com certeza vai se ver no próximo episódio do Oktobercast, certo? Grande abraço, fiquem todos com Deus e Ein Prosit!